Estamos de volta aqui com o meu convidado Fábio Lacerda e estamos falando então sobre esse momento em que você se viu ali. Pandemia, fecha. Fala um pouquinho primeiro do seu trabalho. Você é um empresário de uma dupla que a gente ama tanto, que é César Menotti e Fabiano, que faz quantos shows? Como é que é a agenda? Eu nasci no lugar certo, na hora certa, né? Sou irmão do César Menotti e Fabiano e fiquei de empresário deles ali, porque não tinha nenhuma pessoa para pôr no lugar, aí ficou eu mesmo, né? Que não tinha um Nada quarto é irmão. por acaso. E aí, né, nós trabalhamos juntos, já tem 20 anos que a gente está nessa caminhada ali. A gente vinha de uma trajetória assim, bem interessante, né, de uma média de 16, 17 shows por mês, todos os meses, né? E, de repente, né, foi cortado. E eu falo assim, para a gente, a pandemia tem 2 meses a mais, porque nesse ano, depois de muito tempo, a gente tinha tirado férias de 60 dias. Né? E o sertanejo, ele sempre tira férias ali para o mês de fevereiro, um pouco antes, que é essa época do carnaval, que não tinha tanta... Que a demanda é menor, né? Exatamente, não tinha tanto evento de exposição, festa de rodeio, essas coisas. Então, foi 60 dias de férias Então, para voltar em março. Para voltar em março. E o show que nós fizemos, que foi o último, antes da pandemia, foi o primeiro na volta das férias. Nossa. Né? Foi o primeiro show. Então, a administração de tudo isso, ela foi muito mais do que a administração comercial, de financeiras, recolocações das coisas, questão da empresa. Ela foi emocional, né? Foi totalmente emocional de saber assim, o que nós vamos fazer, quais as decisões tem que tomar. Pessoas que dependiam de vocês, que dependiam, né? Famílias diretamente, inteiras, né? muitas Muitas famílias, famílias. muitas coisas, assim, muitos negócios paralelos também, que eram braços daquilo ali, né? Então, quando e foi bem nessa hora que eu fiz o Reviva, né? Para mim foi essencial, porque eu tinha falado antes do intervalo, assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque a gente começa a ver que daí dentro daquele ali, dentro de todo aquele problema que existia, né? Foi acontecendo outras coisas que foram boas também, né? A gente foi tendo uma outra visão do negócio. Então eu digo assim, ó, a pandemia, obviamente que a gente não tem nada que trouxe de bom. Pelo contrário, ela ainda existe, pessoas ainda estão perdendo a vida, muitas pessoas perderam a vida naquele momento e foi muito triste e é um dano irreparável, né, na nossa nação. Mas nós é que precisamos, e eu aprendi isso no processo, a minha visão abriu para isso, nós é que precisamos olhar para essas coisas e ver, olha, o que eu tiro de crescimento disso? Aprendizados, né? Exatamente. O que eu tiro de crescimento disso, né? Então eu comecei a olhar para tudo aquilo e falei, olha, a gente não precisa ser tão acelerado com as coisas. A gente não precisa consumir tanto. A gente não precisa trabalhar tanto. É possível você administrar abrindo mão um pouco das coisas, né? Tanto que depois, agora com a retomada, a nossa visão mudou um pouco em relação a isso, né? A quantidade de coisas que a gente vai pegar para fazer, a quantidade de negócios, porque, gente, olha, de tudo que aconteceu na pandemia, quando eu estava ali dentro da sua sala, eu consegui enxergar o seguinte, no momento que era desesperador, de saber o que nós vamos fazer agora, né? Falei, gente, o que eu tenho de mais valor, o que eu tenho de mais importante, foi mantido, foi a minha família. Né? Na pandemia você tinha que ficar isolado, dentro de casa. Gente, você tinha que ficar isolado dentro de casa com a sua família. Lógico que tem todas as questões comerciais, pessoas que... Existe um tipo de trabalhador no Brasil que, para ele jantar, ele tem que sair de manhã. Né? Ele tem que sair de manhã, trabalhar o dia inteiro para ter janta na casa dele à noite, café da manhã, e ele tem que sair de novo. Então, obviamente que nós não estamos alheios a esses problemas, mas se você olhar para essa questão do que realmente tem valor, né, o que tem valor foi mantido. Né? Foi mantido quem teve o privilégio, eu digo que é privilégio mesmo, de não ter perdido um ente querido, de não ter
tido uma pessoa que ficou muito tempo com sequelas do É isso Covid, mesmo. entubado, essas coisas, você tem que se ver como um privilegiado dentro É daquilo verdade. ali, né? Mesmo que você tenha perdido coisas materiais, mesmo que você tenha perdido posições sociais, né? E dentro do processo eu consegui enxergar, meus olhos abriram para essas coisas. E eles abriram e vieram projetos novos. Vieram projetos novos, né? É, eu tenho a honra também, o privilégio de estar ali na Igreja Batista da Lagoinha, né? Toda quarta-feira eu realizo uma reunião lá na sede da Igreja Batista da Lagoinha. E dentro daquele processo você ficava perguntando, nossa, mas você tem que pensar em outra coisa, né? Eu falei, não, mas o que você queria? Não, mas eu não sei. Vamos sonhar. Fala, Eu falo, vamos sonha, põe no sonhar, papel, se permita desenha, sonhar. né? Vamos desenhar o seu eu lembro que eu sonho. desenhei, que era uma coisa que eu gostava muito, que gosto muito, que é esse ambiente, né? De Televisão. televisão, de câmera. Então, quando a gente ia fazer as gravações dos meus irmãos, eu sempre gostava de cuidar quando era câmera, essas coisas, eu gostava de estar por dentro de tudo que estava acontecendo. Eu falei, isso aqui eu gostaria, né? Interessante, nós desenhamos, né? Eu desenhei um bonequinho, uma câmera, no ar e tal. E tão interessante, gente, as coisas acontecem, a gente não consegue explicar, né? Alguns dias depois eu saí da sua sala, a Mandinha da Rede Super, que trabalha lá, me chamou para dar uma entrevista sobre fé e depressão e tal. Eu fui, e quando acabou, ela falou assim, por que você não faz um negócio aqui? Eu falei, não, mas como assim? Eu falei, não, faz um programa aqui. E aí nós estamos com um programa lá na Rede Super, Olha, gente. né, de televisão, chama Pode Crer, né, vai ao ar toda quinta, todo sábado. Eu já tive e o que privilégio de ser entrevistada por ele. Exatamente, você me deu o privilégio de falar, e a gente grava lá no estúdio, né, mas o seu eu fiz questão que fosse dentro da sua Gente, sala. olha que lindo, ele foi lá. Dentro da É o sala. único que foi lá na minha sala pra gente gravar, porque foi naquela mesa que saiu essa Porque história. aquele esse ambiente é programa, bem né? abençoado, é bem Amém. abençoado. E interessante, né, foi uma coisa do papel, tem coisa que chega a ser estranho, né. Eu falo que é um movimento esquisito que acontece. A gente não sabe de onde que Isso. vem, mas na hora que você acredita, que você se permite sonhar, abrir a sua mente para receber, as coisas conectam para acontecer. E aí é assustador quando acontece, né? Fala assim, eu amo entrar nos desenhos dos meus clientes, porque é lindo a gente ver ele na mesa e depois... E eu sei ver isso que muitas realizado. coisas na vida da gente acontece assim, você projeta aquilo ali, aí você vai atrás, faz um projeto, mostra para uma pessoa e vê onde tem possibilidade, né? Mas aquilo ali não foi isso, né? Não aconteceu isso, não deu nem tempo de fazer projeto nenhum. Quando eu vi, já estava gravando e tem 1 ano já que Olha a gente só, tem um programa já lá. tem 1 ano o programa. Toda vez que eu estou lá no estúdio, cercado pelas câmeras, que a menina fala, ó, vai começar... No contato é assim, eu lembro, né? Você Eu volta lembro lá você na mesa, desenhando, você me falando, desenha do jeito que você quer que jeito e tal. Detalhes, né? Detalhes, né? Detalhes. A gente fala muito, né? Deus é especialista em detalhes. E na hora que a gente se abre para isso, aqueles detalhes lá que você nem estava na sua mente, estava lá escondido em algum lugar, porque isso estava escondido dentro de você. Você fala assim, sempre eu me sentia bem nesse ambiente, então estava só guardado. Na hora que você traz isso à superfície, eu consigo, então, mensurar aquilo e fazer aquilo acontecer. Exatamente, exatamente. Você profetizar, né? Você abrir a sua boca e falar o que você precisa. É tão interessante que a Bíblia, assim, né? Existe um paradoxo que a Bíblia fala assim que Deus, ele conhece a palavra que vai sair da sua boca antes mesmo de você falar. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele fala para você entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com seu pai. Né? Então, peraí, se Deus está falando que já sabe o que eu vou falar e ele está falando que eu preciso falar, fica 2 coisas estranhas, né? Mas aí quando a gente olha para a nossa vida, né, eu vejo o meu filho, eu chego em casa, meu filho tem 8 anos, o Estevão, a Estherzinha tem 10, todos meninos maravilhosos. E eu chego em casa, eu já sei o que está acontecendo, é impressionante, eu já sei. Não é? Eu sei quando tem algum problema, eu chego, o silêncio me fala, né? Aí eu já sei o que está acontecendo, às vezes minha esposa me falou alguma coisa, mas eu chego para o meu filho, Estevão, vem cá, me conta aí, o que aconteceu? Me conta aí.
né? Eu já sei, mas eu quero ouvir dele. Exatamente. Eu quero ouvir o jeito dele Relação, falar. né? Né? Eu quero ouvir a voz dele. Isso mesmo. Né? Às vezes as pessoas falam assim, eu não sei orar, não sei rezar, mas, gente, não existe isso, né? Não existe saber. Eu me lembro meus filhos um pouquinho mais novos, Kênia, eles falavam muito errado, né? A criancinha aprendendo. Hoje a Maitê, minha sobrinha, está nessa fase Gracinha, maravilhosa, filha do César e da T. Aí alguém falava assim, algum adulto junto, corrigindo, não é tochocolate, é chocolate. Eu, não, por favor, não, eu só vou ter agora para ver ele falando desse jeito aqui, né? E eu fico imaginando que essa relação de Deus com a gente, assim, eu não quero ver você impostar a voz, igual Senhor. Às vezes eu quero ver você me falar aqui, Pai, está acontecendo isso, estou desse jeito, né? Aí. Derramar o coração. Né? Do seu mesmo, jeito, não existe a maneira correta. Então, essa relação que a gente precisa ter com Deus é a relação que a gente precisa ter com a vida, com as coisas também, né? A gente precisa falar o que está dentro da gente, a gente precisa falar os nossos sonhos, colocar para fora, pôr no papel, desenhar. Se permitir. Colocar, exatamente, né? Acreditar que você pode, né? Imagina, se você está aqui na Terra respirando, qualquer coisa pode acontecer na sua vida. Você pode qualquer coisa que você quiser. Verdade. Fábio, tem muita gente hoje que está nos assistindo que às vezes estava, como você estava lá, isso não é para mim não, né? Me deixa aqui nesse lugar, eu não preciso ser transformado. O que você pode falar para essas pessoas? Olha, é exatamente isso, né? Dentro de uma licitude, dentro de uma segurança que você vai criar na sua vida em relação aos seus sonhos, né, que realmente vão valer a pena, que vão ser uma bênção para você e para a sua família, tudo que você quer, você pode. Né? Se você quiser, falar assim, eu quero ter uma vida melhor do que essa aqui que eu estou vivendo. Eu quero realizar esse sonho aqui de ser um advogado, de ser um médico, de ser qualquer coisa que você quiser. Não existe nada que possa te impedir a não ser você mesmo. Porque você fala assim, Deus pode me impedir, mas Deus ele já te deu todas as possibilidades, Ele já te permitiu você pedir, Ele já te permitiu você falar. Né? Então o que você precisa é acreditar no seu potencial, acreditar que as coisas acontecem, que existem coisas que às vezes realmente você não vai ser capaz de fazer com a sua mão, mas a Bíblia diz assim que Deus ele traz à existência coisas que não existem. Então, se você fizer a sua parte, aquilo que não for capaz de você fazer, a própria vida ela vai trazer para você. Vai aparecer essa possibilidade. Ai, que lindo. E você vai poder falar um dia assim, falar assim, olha, eu não sei como é que isso aqui aconteceu. Que lindo, Fábio, que alegria. Obrigada pela sua presença. A gente podia ficar vários programas aqui falando sobre isso, né? Mas muito obrigada, viu? Amei ter você aqui. Alegria minha, minha amiga. Eu sou muito grato pela sua vida. Obrigada, Foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida. Foi te conhecer e passar por aquele processo ali, porque ali não mudou só para mim, mudou para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, minha relação com Deus, com a igreja, com tudo. Fico feliz demais. Obrigada por isso, querido. E você, que escutou tudo isso aqui, coloca aí no seu coração, abra ele e se permita. Você pode ir além. Eu te vejo no próximo programa Reviver.